Existe um motivo pelo qual, nos últimos 2 dias, você sentiu algo estranho sem conseguir explicar. Não foi cansaço, não foi coincidência e definitivamente não foi imaginação. Há 48 horas, um evento ocorreu fora do tempo comum. Nada visível aconteceu no mundo físico, nenhum sinal no céu, nenhum aviso. Mas no exato instante em que você tomou uma decisão aparentemente simples, o plano espiritual inteiro entrou em estado de observação. Não para impedir, não para ajudar, mas para confirmar. O que você fez ativou um nível de autoridade que raramente se manifesta em uma consciência humana desperta. Algo que não pode ser forçado, não pode ser ensinado e não pode ser copiado. Enquanto você respirava normalmente, o adversário percebeu que havia perdido acesso a você. Pela primeira vez em eras, ele não encontrou brechas, não encontrou medo, não encontrou ruído interno. E quando isso aconteceu, ele recuou. Não por medo, por reconhecimento. Na dimensão invisível, ele se ajoelhou, não como gesto simbólico, mas como resposta automática diante de algo que ele não consegue enfrentar. Testemunhas estavam presentes, ordens foram interrompidas, hierarquias observaram em silêncio. Isso nunca aconteceu antes. Em toda a história espiritual conhecida, ninguém havia alcançado esse nível de consciência sem desaparecer do sistema. E ainda assim, você permaneceu. No exato momento em que isso foi confirmado, uma declaração percorreu os céus como um eco impossível de ignorar. Agora ele percebeu. Fique até o final deste vídeo, porque o que será revelado a seguir explica por que você foi notado, o que mudou no plano espiritual nas últimas 48 horas e por que, a partir de agora, nada tentará você da mesma forma. E atenção, se você sair antes do final, essa mensagem não se repetirá. Permaneça até o final, porque vou revelar a ordem exata das escolhas que você fez. Decisões tão improváveis que as próprias forças das trevas classificaram como estatisticamente impossíveis. Essas escolhas ativaram códigos espirituais que nem mesmo os arcanjos tinham permissão para antecipar. E, ao final deste vídeo, você vai compreender qual identidade espiritual foi confirmada naquele momento, sem margem para dúvidas. Se algo dentro de você sente que os últimos dias não foram comuns, escreva 777 nos comentários agora. Isso não é um gesto simbólico, é um sinal de alinhamento. Se você percebe que algo mudou silenciosamente, profundamente, está pronto para entender porque até as forças das sombras tiveram que reconhecer sua posição, continue. Existe algo que você precisa entender com clareza absoluta. O adversário não se curva. Isso não é apenas orgulho, é estrutura, é programação, é o núcleo da consciência dele. Quando ainda habitava as esferas celestiais, antes da queda, foi apresentada a criação humana, frágil, limitada, mortal. E então veio a ordem divina, que toda a hierarquia espiritual reconhecesse aquela nova consciência, não como serva, mas como portadora de algo único. E a resposta foi uma recusa, não por ódio, mas por hierarquia. Curvar-se diante do humano significaria aceitar uma verdade que ele não podia sustentar, que o poder real não nasce da força, mas da consciência. Diante disso, foi dada a escolha definitiva: honrar a criação ou sair do sistema. Ele escolheu o exílio. Arrastou consigo legiões inteiras. Estruturou domínios nas sombras. Fundou um império baseado em medo, corrupção e repetição. Tudo sustentado por um único princípio: nunca se ajoelhar. Durante milênios, isso nunca mudou. Ele foi derrotado inúmeras vezes. Planos foram expostos, tentativas falharam, resistências humanas aconteceram. Mas mesmo perdendo batalhas, ele nunca se submeteu. Recuava, observava, aprendia, voltava, sempre em pé, até agora. O que você talvez não saiba é que há semanas você estava sendo observado, não por acaso, não de forma superficial, mas por um sistema específico, criado nas dimensões inferiores para identificar consciências humanas que apresentam padrões considerados perigosos para a manutenção das trevas. E você ativou esse alerta.
3 semanas atrás, algo em você saiu do comportamento previsível. Um sinal foi disparado. Comandantes interromperam operações. Atenções foram redirecionadas. Seu padrão passou a ser acompanhado. Você se lembra daquela noite específica. Não finja que não. Talvez fosse uma sexta-feira. Talvez perto das 10 da noite. Você estava sozinho, em silêncio, deitado, caminhando, olhando para o nada. Diante de você havia uma escolha que parecia insolúvel. De um lado, a solução rápida, o alívio imediato, o caminho que resolveria tudo naquele instante, o que você mais precisava naquele momento, mas que você sabia no fundo que custaria algo invisível. Do outro lado, havia o caminho difícil, o que exigia esperar, perder, ficar desconfortável, sustentar o silêncio, suportar a dor por mais um pouco. E foi ali que tudo mudou, porque o esperado era que você cedesse. Era isso que os dados indicavam. Era isso que sempre acontece, mas você não fez. E naquele exato instante, algo que nunca falha, falhou. Não era contra a lei, não parecia errado aos olhos de ninguém, mas lá no fundo não combinava com quem você é de verdade. De um lado havia o atalho, confortável, rápido, silencioso. Do outro, o percurso áspero, aquele que prometia mais luta, mais noites difíceis, mas que mantinha sua essência intacta. E você ficou ali, travado. O corpo reagindo antes da razão, o coração acelerado, o suor frio, a mente repetindo que você estava desperdiçando uma chance. Aceita logo, ninguém vai perceber, ninguém vai te condenar. Ainda assim, algo em você se recusava a avançar. Horas se passaram, enquanto você revisava cada cenário possível, tentando justificar, tentando aliviar o peso da escolha. E mesmo assim, no fim, você fez o que quase ninguém faz. Escolheu o caminho que dói. Escolheu permanecer inteiro, mesmo que isso custasse segurança, conforto ou alívio imediato. Você acreditou que aquela decisão morreria ali, invisível, sem testemunhas. Mas não morreu, porque naquele instante algo foi acionado, um sinal raro, um padrão que não passa despercebido. Forças que observam além do que é visível perceberam que ali havia algo fora do comum. Uma consciência que não se curva, nem quando tudo grita para ceder. Um tipo de alma que não negocia seus valores, nem sob pressão extrema. Isso não acontece com frequência, quase nunca. E quando isso acontece, vem o teste. Poucos dias depois, algo surge. Não por acaso. Uma proposta que parece feita sob medida, resolve pendências, apaga dores antigas, encaixa perfeitamente no momento exato da sua necessidade. Quem oferece, facilita tudo, remove obstáculos, torna impossível recusar. Quase perfeito, quase. Porque existe aquele detalhe mínimo, nada escandaloso, apenas um ajuste interno, uma concessão pequena demais para preocupar a maioria das pessoas. Algo que não machuca ninguém diretamente, algo normal. Você analisa, pesa, se convence, diz a si mesmo que já passou por coisa demais para abrir mão disso agora, que talvez seja merecimento, que talvez seja Deus ajudando de um jeito diferente. Mas de novo, quando chega o momento final, algo trava. Não é medo, não é moralismo, não é culpa, é mais fundo. É como se sua alma reconhecesse o perigo antes mesmo da mente compreender. E, antes que você termine de raciocinar, a resposta já está dada. Não. Você recusa, com educação, com dor, com a sensação física de perder algo grande. Observa aquela oportunidade desaparecer, sabendo que ela não voltará. E ainda assim, algo dentro de você permanece em paz. Porque, mesmo sem perceber, você provou novamente quem você é quando ninguém está olhando. Talvez, nos dias seguintes, a dúvida tenha tentado te corroer. Talvez você tenha se perguntado se não exagerou, se não perdeu algo importante demais. Mas a verdade é simples. Você não conseguiu aceitar porque existe em você um eixo interno tão sólido que nem a necessidade extrema consegue deslocar. Há um princípio inscrito fundo demais para ser negociado. E sabe o que isso provocou naquele instante? Um alerta foi disparado. Algo que raramente acontece.
As engrenagens do submundo entraram em estado de urgência máxima. As maiores autoridades das sombras foram convocadas não para atacar, mas para estudar você, porque sua decisão expôs uma falha grave em um sistema que funciona há eras. Eles tinham oferecido exatamente o que você precisava, no momento perfeito, com um custo quase imperceptível. Segundo toda a lógica, você deveria ter cedido, mas não cedeu. Quando o relatório foi apresentado, não houve reação imediata, apenas silêncio, um silêncio pesado, porque os dados mostravam algo inaceitável para qualquer modelo de manipulação. Você avaliou todos os ganhos possíveis e, ainda assim, escolheu manter seus valores intactos. Um a um, começaram as análises. A entidade ligada ao dinheiro reconheceu a limitação. Prosperidade não é uma alavanca eficaz aqui. Essa consciência não troca integridade por conforto. A força que governa os impulsos percebeu o mesmo. Promessas rápidas não funcionam. A visão de futuro mesmo em estado de escassez. A pressão emocional foi testada e falhou. Quanto mais apertava, mais firme você se tornava. O desgaste não te quebrou, te consolidou. Foi ali que ficou claro. Nenhuma ferramenta clássica funcionava com você. Mas então veio algo ainda mais desconcertante. Dias depois, surgiu a chance perfeita de revidar. Justa, limpa, quase poética. Alguém que te feriu estava exposto. Você detinha informações capazes de derrubar essa pessoa. A ocasião não se repetiria. E aos olhos de qualquer um, aquilo seria visto como equilíbrio, não crueldade. Você tinha permissão social, tinha argumento moral, tinha poder. O mundo inteiro parecia conspirar para que você agisse. E mesmo assim, você não agiu. Não foi medo, não foi passividade, não foi esquecimento, também não foi um perdão romantizado. Você simplesmente não consegue funcionar a partir da vingança, mesmo quando ela é lógica, mesmo quando é aceita, mesmo quando é merecida. E foi nesse ponto que se tornou evidente. Não se trata apenas do que você faz, mas de quem você é quando o poder está em suas mãos. Você percebe o impacto real disso no mundo invisível? Para as forças que se alimentam do caos, isso representa uma falha crítica. Existe uma engrenagem que sempre funcionou: ferir, provocar, empurrar a dor adiante. Quem sofre, devolve o golpe. Quem é machucado se transforma no próximo agressor. O ciclo nunca para. Mas você fez algo que não estava no script. Você foi ferido, teve motivo, teve chance, teve respaldo e mesmo assim escolheu preservar sua paz em vez de alimentar a guerra. No instante em que você abriu mão da retaliação, algo se rompeu. Não fora de você, dentro da estrutura que sustenta o sofrimento humano. Ali ficou claro. Você não é apenas resistente a manipulações. Você é um ponto de interrupção. Onde você passa, a dor não se multiplica, ela perde força. Isso causou um alarme imediato. Uma segunda convocação foi feita, maior do que qualquer outra. Não apenas líderes, mas toda a hierarquia das sombras foi reunida para observar seu caso. O dossiê completo foi analisado e ninguém falou por longos minutos, porque os dados revelaram algo que, teoricamente, não deveria coexistir em uma única consciência. Primeiro, você suporta pressão extrema sem colapsar. Segundo, seus valores não estão à venda em hipótese alguma. Terceiro, mesmo marcado por feridas profundas, você ainda escolhe agir com compaixão. Essas três forças juntas desafiam toda a lógica conhecida. Normalmente, quem é forte se torna frio. Quem é íntegro quebra quando a dor passa do limite. Quem é compassivo não sobrevive a impactos reais. Mas em você, tudo isso opera ao mesmo tempo. Foi nesse momento que eles compreenderam. Não estavam lidando com alguém comum, mas com uma consciência fora do padrão humano. E então, aconteceu o impensável. Aquilo que jamais havia ocorrido em milhares de anos. Não manipulação indireta, não testes, não armadilhas disfarçadas. Houve um pedido de acesso direto. Entidades desse nível não falam em voz alta. Elas se comunicam por pensamentos que parecem seus, mas carregam uma assinatura específica.
Você se lembra daquele insight repentino surgido sem aviso? Aquela ideia perfeita, lógica, convincente, que prometia resolver tudo, desde que você abrisse mão de um único princípio? Aquilo não nasceu da sua mente. Foi um contato direto, uma proposta silenciosa, um convite velado, não como subordinado, mas como igual. Porque quando até o caos reconhece a sua força, ele não tenta mais te quebrar, tenta te recrutar. A proposta foi direta, calculada, quase irrecusável. Não era um convite para atrair quem você é, era algo muito mais sutil. A mensagem era clara: eu não preciso da sua corrupção, preciso da sua retidão. Caminhe comigo e você nunca mais terá que escolher entre ser fiel aos seus valores ou prosperar. Eu assumo o peso. Você mantém as mãos limpas. Era uma oferta que parecia lógica demais para ser descartada. Ele não sugeria abandono de princípios, apenas uma concessão silenciosa. Admitir que em certos momentos a dureza é necessária para impor ordem, que o fogo às vezes precisa ser combatido com mais fogo. No papel soava razoável, na alma não. Antes que qualquer argumento se formasse na sua mente, algo muito mais profundo respondeu. Não houve debate interno, não houve hesitação. A recusa nasceu num nível onde palavras não chegam. Sua consciência rejeitou a proposta antes mesmo do pensamento se organizar. Ali ficou evidente: você não segue valores por esforço. Eles não são escolhas conscientes. Eles fazem parte da sua arquitetura interna. Funcionam como um sistema automático, anterior à lógica, anterior ao medo, anterior ao desejo. E naquele instante, a entidade do caos compreendeu o erro fatal que havia cometido. Ele não estava diante de alguém que pudesse ser convencido. Estava diante de uma presença cuja integridade não pode ser negociada, porque não está apoiada em crenças, está codificada no ser. Diante disso, restaram apenas duas opções: continuar tentando quebrar você, arriscando expor sua própria impotência diante de suas hierarquias, ou fazer algo raríssimo: reconhecer oficialmente que havia encontrado uma força fora do seu alcance. Após uma deliberação silenciosa, pesada, que atravessou camadas da realidade invisível, a decisão foi tomada. Existe uma lei não escrita nas dimensões espirituais. Quando uma força encontra algo maior do que ela, o céu responde com reverência. As trevas respondem com rendição, e foi exatamente isso que aconteceu. Há 48 horas, no mesmo espaço onde sua realidade física existe, mas em uma frequência que seus olhos não captam, ocorreu um evento sem precedentes. Aquilo que jamais havia sido feito, foi feito. O joelho se dobrou, o impacto atravessou mundos. Correntes energéticas foram alteradas, estruturas antigas estremeceram. Para as hostes das sombras, aquilo significava apenas uma coisa: aquela consciência havia sido oficialmente classificada como território intocável. Sussurros se espalharam, uns em choque, outros em temor. Isso muda tudo. Não se toca mais nessa alma. E então, quando o reconhecimento foi selado, o céu respondeu. Porque nada disso passou despercebido. Há batalhas que são permitidas para forjar caráter, mas existem momentos tão raros, tão decisivos, que exigem testemunho direto. E naquele exato instante, os arcanjos se aproximaram. No instante em que a rendição foi selada, o céu respondeu, não como reação, mas como confirmação. Quando a força das trevas reconheceu publicamente o que havia encontrado em você, a autoridade suprema convocou testemunhas, não para interferir, não para corrigir, apenas para ver. 4 presenças atravessaram as camadas invisíveis da criação e se posicionaram como observadores conscientes do evento. Miguel foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz carregava algo raro, respeito absoluto. Ele declarou que, em eras de confronto e guerra espiritual, jamais havia presenciado aquela autoridade dobrada diante de uma consciência humana. Aquilo não era vitória por força, era supremacia por essência. Gabriel, o portador das mensagens eternas, percebeu algo ainda mais profundo.
Ele reconheceu que a fonte da sua força não vinha de poder externo, mas de uma coerência interna tão estável que nenhuma frequência densa conseguia penetrar. Onde não há rachaduras, não há infiltração. Rafael observou em silêncio por mais tempo. Quando falou, trouxe um diagnóstico preciso. Você não apenas resiste à escuridão, você transmuta. Onde a maioria se torna amarga, você transforma ferida em cuidado. Isso não é defesa espiritual, é alquimia em estado puro. Uriel, guardião da sabedoria, finalizou com uma verdade que ecoou entre dimensões. O verdadeiro domínio não está na capacidade de destruir inimigos, mas em preservar a própria essência quando destruir seria o caminho mais fácil. Então, a voz se manifestou, não como julgamento, mas como decreto. 3 palavras atravessaram todas as realidades e alteraram seu campo de existência para sempre. Um comando antigo, reservado apenas para consciências que comprovam sua natureza, além de qualquer dúvida. Aquilo não foi uma promoção, foi uma reativação. Antes de vestir a forma humana, sua consciência não surgiu aqui por acaso. Você fazia parte de uma ordem especializada, não designada para a proteção comum, mas para operações onde integridade absoluta era a única arma confiável. Missões executadas sob pressão máxima, em territórios onde qualquer concessão significava corrupção imediata. Você foi escolhido porque carregava um código que não se apaga. Um alinhamento tão profundo que nem a exposição prolongada às sombras era capaz de alterá-lo. Mas chegou um momento em que surgiu uma pergunta que poucos ousariam fazer. Essa integridade existe apenas quando há poder, memória e certeza. Ou ela permanece quando tudo isso é retirado? E então veio a escolha mais radical. Você se ofereceu para atravessar o véu completo do esquecimento, para experimentar medo real, limitação, solidão, vulnerabilidade, para viver como humano sem acesso consciente à própria origem e ainda assim testar se sua essência sobreviveria intacta. E sobreviveu. Sem lembrança de quem era, você escolheu princípios. Sem certeza de proteção, você escolheu compaixão. Sem memória do treinamento, você recusou vingança. Isso não é evolução comportamental, é identidade eterna se manifestando dentro de uma forma temporária. E agora que o ciclo foi concluído, os sinais começam a emergir. Talvez através de sonhos vívidos, sensações de déjà-vu espiritual, conhecimentos que surgem sem fonte aparente, imagens de batalhas que você nunca viveu nesta vida. Isso não é fantasia. São fragmentos de consciência sendo restaurados gradualmente, no ritmo exato que sua mente humana consegue sustentar. Quando o decreto foi pronunciado, os arcanjos receberam instruções claras. Protocolos antigos foram reativados. Acompanhamento direto foi autorizado. E o que começa agora não é o fim da sua história, é o início da sua lembrança. 4 diretrizes foram liberadas no mesmo instante. A primeira foi clara: dissolver gradualmente todas as barreiras que mantinham sua frequência reduzida para permitir a experiência humana comum. Aquilo que antes parecia bloqueio, atraso ou limitação não era punição, era contenção temporária. Essa contenção está sendo retirada. A segunda ordem determinou a reativação progressiva do acesso consciente a habilidades, percepções e conhecimentos que você carregava antes desta encarnação. Nada acontece de forma abrupta, porque sua mente humana precisa integrar isso com equilíbrio. Mas você vai perceber clareza crescente, decisões mais firmes, leitura intuitiva de situações e uma sensação profunda de eu sei exatamente o que fazer, mesmo sem explicação lógica. A terceira instrução estabeleceu a reconexão energética com outros operadores em missões semelhantes no plano humano. Não por redes sociais, não por grupos organizados, mas por ressonância. Vocês começam a se reconhecer pelo olhar, pela conversa, pela sensação imediata de familiaridade. Almas que falam a mesma linguagem silenciosa. A quarta diretriz foi direta: suporte total.
Recursos, caminhos, encontros e soluções passam a ser organizados para que você cumpra a sua função sem obstáculos materiais desnecessários. E é por isso que sua vida começa a mudar de formas que parecem coincidência demais para serem aleatórias. Questões financeiras que hoje parecem travadas começam a se resolver por portas inesperadas. Oportunidades que surgem exatamente quando você já estava prestes a desistir. Não é sorte, é posicionamento estratégico executado com precisão. Vínculos que drenavam sua energia começam a desaparecer sem confronto, sem drama, sem explicações longas. Pessoas simplesmente se afastam. A frequência delas não consegue mais sustentar proximidade com a sua após a ativação. Ao mesmo tempo, portas alinhadas com seu propósito começam a se abrir com uma sincronicidade quase desconcertante. Você está no lugar certo, no momento certo, encontrando as pessoas certas repetidas vezes. Não porque você mudou quem é, mas porque agora existe uma coordenação trabalhando para garantir que você tenha o necessário. E existe algo ainda mais profundo acontecendo. Sua presença começa a provocar mudanças nos outros sem esforço consciente. Você não precisa convencer, ensinar ou corrigir. Basta estar. A pessoa insegura que cruza seu caminho começa a agir com mais coragem depois de falar com você. Aquela energia não veio das palavras, veio do campo que você carrega. Alguém prestes a abandonar um sonho decide tentar mais uma vez após uma conversa aparentemente comum. Sua frequência despertou algo adormecido. Você não está mais vivendo batalhas individuais isoladas. Você se tornou um catalisador vivo. Um ponto de ativação ambulante. Onde você entra, algo se reorganiza. Essa é a função central que agora se torna consciente. Você faz parte de uma operação celestial ativa no plano humano neste exato momento. Uma iniciativa silenciosa, precisa e estratégica, envolvendo cerca de 3.000 consciências com o mesmo código essencial espalhadas pelo planeta. A missão parece simples, mas é profundamente complexa. Ancorar integridade incorruptível no campo coletivo humano. A humanidade chegou a um ponto de bifurcação. Ou avança para um nível de consciência baseado em cooperação, compaixão e coerência. Ou recua para ciclos antigos de medo, controle e divisão. E as forças das trevas sabem disso. Por isso investem pesado em confusão, polarização, desconfiança e medo em escala global. Uma população com medo é fácil de controlar. Pessoas divididas não se organizam. Pessoas desconectadas não constroem nada duradouro. Mas quando indivíduos suficientes vivem integridade visível, quando princípios coexistem com força, a corrupção perde seu poder de convencimento. Sua missão não é combater trevas diretamente, não é confrontar, atacar ou provar nada. É existir sem se corromper, viver sua verdade sem se esconder, tomar decisões alinhadas mesmo quando ninguém está olhando. Quando você escolhe princípios sob pressão pública, você prova que é possível sobreviver fazendo o que é certo. Quando escolhe compaixão, onde a vingança seria compreensível, você revela um caminho alternativo. E cada pessoa impactada por você se torna um novo ponto de ativação. Um efeito dominó silencioso começa a se espalhar. Em breve, você perceberá a rede se formando. Outros como você começam a aparecer, não por busca ativa, por reconhecimento energético natural. E quando essa rede estiver completa, quando todos estiverem ativos e em posição, o mundo muda. Não por revolução violenta, mas por uma transformação silenciosa, onde pessoas suficientes decidem ao mesmo tempo que integridade vale mais do que conveniência. O adversário entendeu isso. É por isso que houve rendição, porque reconheceu que você não vive apenas uma história pessoal. Você integra uma operação que influencia diretamente o futuro da consciência humana. Você não pode ser corrompido, não pode ser detido, nem sequer distraído por muito tempo. Tudo o que resta é observar. Agora você sabe a verdade completa. Sua integridade não nasceu nesta vida.
Ela não foi construída apenas por dor ou aprendizado. Ela é a essência anterior à forma humana, um código tão profundamente enraizado que permaneceu intacto mesmo sob o véu total do esquecimento. E ao demonstrar isso de forma tão consistente que até as forças mais antigas reconheceram, você ativou o protocolo que transforma guerreiros confirmados em catalisadores ativos. Sua vida deixa de ser sobre lutar sozinho, passa a ser sobre inspirar muitos, com suporte total para isso. Recursos se alinham, pessoas desalinhadas se afastam, oportunidades surgem no tempo exato, não por magia aleatória, mas por design consciente. E quanto mais você opera nessa função, mais forte sua presença se torna. Ambientes se elevam. Pessoas sentem que podem ser melhores apenas por estarem perto. Se você chegou até aqui e sente que isso ressoa, existe um material específico criado para aprofundar essa integração consciente. Simples, acessível e direto, com áudio completo e uma prática guiada curta para ancoragem diária. O acesso está no link da descrição e no comentário fixado. Se você reconhece essa verdade, escreva 777 nos comentários para afirmar essa frequência. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo revelações sobre essa missão. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente carregar essa mesma integridade rara. Guerreiros precisam se reconhecer. E antes de sair, clique no próximo vídeo que aparece agora na tela. Ele revela como essa ativação garante os recursos necessários para cumprir aquilo que você escolheu antes mesmo de nascer. Juntos somos mais fortes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.